Economia Viva. Dois especialistas, dois entendidos na matéria. Avelino Bonifácio e Amílcar Monteiro somam, multiplicam, subtraem. E você lá em casa, tira a prova dos 9. Afinal, contas são contas. Economia Viva, aqui na Rádio Alfa. Um programa de José Mário Correia. Saudações a todos os radiovintes, nós somos a Rádio Alfa. Hoje temos um painel diferente, a diferença está no formato online, com Avelino Bonifácio a participar a partir do exterior, Amílcar Monteiro na praia, mas também fora dos nossos estúdios, e com um convidado especial, Hélio Africano, um ativista digital. Todos eles participam via Zoom. Cumprimento-vos, Hélio Africano, bom dia, Amílcar Monteiro e Avelino Bonifácio. Bom dia. Bom dia, Hélio, e obrigado. O Hélio está com o microfone desligado. E certamente. Hélio, ouves-me agora? Perfeitamente. Bom dia, agradeço a tua presença. Muito obrigado, bom dia, é um prazer. Amílcar, bom dia. Bom dia. O meu som está a chegar bem? Perfeitamente. Particularmente a ti, Hélio, agradeço mais uma vez a tua presença. O Avelino e o Amílcar são residentes. O tema de hoje é o lugar das competências nacionais no desenvolvimento de soluções digitais críticas. Vamos procurar compreender a sorte de muitos técnicos e empreendedores com grandes capacidades que se vão perdendo no dia a dia por dificuldades diversas, num país que muitas vezes tem dificuldades em aproveitar as suas competências, sendo também certo que, concomitantemente, as suas asas técnicas não lhes permitem voar sozinhos e ombrear com os seus pares estrangeiros em muitos concursos internacionais que vão pululando por aqui nestas ilhas. Você lá em casa já sabe, sintonize-nos, FM 89.9 na praia, 99.6 e 94.4 em Santiago Norte, São Domingos, São Jorge dos Órgãos, Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz, Maio e Fogo, 96.7 em São Vicente, Santo Antão e São Nicolau. Nas redes sociais através do Facebook, Rádio Alfa-CV, Rádio Alfa-CV, poderá também participar através dos seguintes contactos: 970 95 95, 970 95 95, mas também através do 930 30 05, 930 30 05. Hélio Africano, começo por ti. O ponto de partida é o artigo que tu escreveste, está nas páginas, na tua página do Facebook, vai merecendo muitos comentários. Comecemos então pela remodelação em si do NOSE. Vês alguma anormalidade em o NOSE ser remodelado? E qual o alcance dessa remodelação? São duas questões, Hélio. Tens 4 minutos. Muito obrigado. Antes de mais, dizer que as reações ao meu artigo foram muito interessantes, porque houve algumas sobre a água e a maior parte foi debaixo da água, portanto, o que é um pouco preocupante. A maior parte das pessoas reagiram através de contactos privados, o que obviamente limita o debate público. Portanto, eu quero aqui agradecer a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre este tema, mas em cima da água, não é? Onde todos devemos estar, não é? Para podermos respirar à vontade e livres, etc. Portanto, lamento realmente que estes assuntos haja algum receio de se falar mais abertamente sobre estes assuntos. O meu post é um post, eu diria, um grito de revolta, não é? É um grito de revolta porque, sim, o tema do post foi explotado pelo NOSE, mas como uma pessoa que eu conheço uma vez disse, é preciso não musificar a sociedade. O meu post, na verdade, usando o argumento do NOSE, estou a falar das competências nacionais. E tenho que falar sobre o NOSE quando falo das competências nacionais. Eu fiz parte de um projeto em 1998, onde desafiaram, portanto, vim de Portugal para Cabo Verde, para desenvolver uma solução para o sistema financeiro em Cabo Verde. Também convidaram o Gino e o Cacuto. E daí começou um projeto que eu acho muito importante de competências nacionais. O atual Primeiro-Ministro era Ministro das Finanças e convidou-nos para fazer um sistema financeiro. Na altura, a tecnologia em Cabo Verde estava dependente
essencialmente de estrangeiros. O Estado, o sistema eleitoral era uma empresa portuguesa, o sistema de impostos era uma empresa portuguesa e o sistema financeiro era uma empresa, salvo erro, canadiana, que desenvolviam sistemas críticos para o país na altura, mas estavam no princípio da era digital. E houve a coragem de dizer, crioulos, façam um sistema financeiro. E assim começou o projeto RAF, não é NOSI, é RAF. E esse sistema financeiro foi desenvolvido, teve muito sucesso, foi reconhecido e feito 100% por competências nacionais. E desenvolveu prémios de inovação internacionais. Isto ganhou uma dinâmica tão grande que a autoestima de quem estava no governo na altura foi de, vamos investir então nestes crioulos para fazer os outros sistemas críticos do país. Neste processo, reparem que eu não estou, eu acho que não é relevante, a politizar. Começou com o governo do MPD, passou para o governo do PSCD, mas não é importante, é o governo. O governo olhou e acreditou que os cabo-verdianos podiam ter sistemas críticos. Então, aquele grupo que fez o sistema financeiro foi desafiado a fazer o sistema de impostos, a fazer o sistema eleitoral, a fazer o sistema municipal, a fazer o sistema da segurança social e mais de 300 sistemas. Tudo feito 100% por cabo-verdiano. Só que dentro de uma estrutura pública que passou de RAF para NOSI. Passado este tempo, nós avançamos 10 anos, 15 anos, não, 10, 12 anos, este grupo de competências cabo-verdianas que tomaram conta de elementos da soberania nacional, como os sistemas que eu disse, eleitoral, fiscal, todos, desenvolveram internamente e começou-se a criar um desconforto. E aqui foi o problema. Isto começou em 2011, 2012. Estes cabo-verdianos, dentro da administração pública, começou-se a narrativa de que estão a sufocar o empresariado nacional. Hélio, já vais falar disso. Diz-me antes qual é o teu receio em o NOSI ser remodelado. O meu receio tem a ver exatamente com isto. Não é no NOSI ser remodelado, é na forma. Repara, eu não tenho... faz sentido transferir competências que estão no público para o privado. Agora, não faz sentido transferir competências da nossa soberania para o privado internacional. Isto, meu Deus. Muito bem. Meu Deus. Hélio, diz-me agora qual o alcance dessa remodelação, que eu não estou a entender. Bom, eu não estou por dentro dos detalhes, mas o que se diz é que nós, no processo de transferir competências para o privado, deve retirar parte do que faz e reduzir as suas atribuições. Portanto, quem de direito pode detalhar isto. Muito bem, então diga-me, no quadro dessa remodelação, qual seria, portanto, o envolvimento das competências nacionais, essas a que tu te referes? Aí está. Volto a dizer, faz todo o sentido transferir as competências do setor público ao setor público. E é aqui que eu acho que há um ruído. Porque chamou-se setor privado como se fosse um só. Mas não. O que é crítico para o país tem que ficar no país. E as políticas, o discurso político, que é de reforçar, de falar em competências nacionais, não está a bater com a prática. A prática e o ecossistema criado é a transferência de e faz para o setor privado internacional. Este é que é o meu drama e isto é que faz-me... Você já imaginou o que é imaginar a polícia de Cabo Verde? Se diz da polícia, e começasse a falar em trazer polícia da Rússia ou da China ou dos Estados Unidos para policiar as nossas ruas. É disto que nós estamos a falar. Muito bem. Este exemplo metafórico deixa-nos entender exatamente do que é que se trata. Amílcar Monteiro, quero o teu comentário, mas também gostaria que me dissesses se há alguma desconfiança relativamente à excelência desejada para determinadas áreas. As tais áreas críticas de que fala o Hélio africano. Desculpe, não percebi a tua pergunta. Gostaria que comentasses, portanto, essa abordagem inicial do Hélio africano, mas também que me dissesse se vês alguma desconfiança relativamente à tal excelência desejada para determinadas áreas, as tais áreas críticas de que ele se refere.
Há uma Bom, desconfiança nacional o que eu- relativamente às competências nacionais. O que eu posso acrescentar aos comentários do Hélio é, efetivamente, eu formei-me no ano 2000. No ano 2000, em 99, o Google tinha lançado a sua ferramenta de busca, então o mundo vivia uma expectativa, uma bolha tecnológica vinha aí. Então eu voltei para Cabo Verde com essa vontade de construir e de participar no desenvolvimento com base na utilização das tecnologias. Passado 20 anos, eu concordo com o Hélio, com essa abordagem de que há competências que são chaves e na área de IT nós verificamos que inicialmente portanto, a informática foi entrando nas instituições como mobiliário, como novos computadores, novos sistemas, mas adquire uma importância crítica. E hoje em dia não se faz nada sem a utilização das tecnologias. Então, para o Estado, sempre foi importante desenvolver competências nacionais. Nós, no privado nacional, nós enfrentamos uma máquina que era o NOSI, e iniciamos em 2002 uma empresa para produzir nesse setor e, de facto, a política pública nunca esteve alinhada com as necessidades que nós tínhamos enquanto operadores portanto, que não tinham a cobertura, que não tinham o chapéu do Estado. Então, esse modelo que o Estado implementou e hoje está a dar esse tipo de fragilidade, nós já tínhamos comentado lá atrás. Eu e o Hélio, nós tivemos várias sessões. Estavam de lados diferentes. Durante esses últimos 20 anos, onde, efetivamente, nós queríamos fazer pelo país. E nós queríamos trabalhar para Cabo Verde. Mas encontramos um mercado fechado. E não fechado de forma, digamos, legal, mas fechado porque todo o Estado ficou a ser fornecido de soluções pelo NOSI e nós no privado não tínhamos nem bancos, nem grandes empresas, tínhamos apenas algumas entidades que trabalhavam connosco. E chegou um momento em que o Estado disse-nos: essas empresas, essas instituições vão estar a trabalhar com nós, não vão trabalhar mais com o setor privado, então ficamos sem esse mercado. E agora está a acontecer uma segunda fase, que é o próprio Estado a trazer agora concorrência internacional por via do financiamento externo, que é aberto. Portanto, tem um concurso internacional aberto e o Estado está a abrir mão de decisões estratégicas passadas. Portanto, tivemos essas várias fases. As empresas de tecnologia, atualmente, não conseguem competir no mercado porque não foram preparadas também, porque as câmaras de comércio perderam a embalagem, não sabem mais qual é que é a agenda. E quando se lança um concurso internacional para fazer sistemas, empresas internacionais que competem para esses mesmos recursos e trazem toda uma sofisticação que não existe no nosso mercado. Trazem certificados internacionais, trazem experiência com grandes mercados, com mercados de milhões de consumidores e automaticamente as nossas empresas, por mais experiência, por mais ingenuidade que possam ter, não conseguem ganhar esses concursos, portanto ficam fora do mercado. Portanto, eu diria que há esses dois lados. Há um lado que tem a ver com o desenvolvimento Há um lado que tem a ver com competências nacionais. Num período, nos últimos 20 anos, tem a ver com criação de empresas nacionais que pudessem agora estar a competir num outro patamar e que não tiveram chance de crescer. Essa minha empresa ficou pelo caminho, depois de 7 anos de estrada. Outras empresas, eu vi várias empresas, desde NT 2000 até chegarmos à atual geração, vi várias empresas entrar no mercado e a sair. Portanto, eu estou de acordo com ele em muitas das questões que o Hélio coloca, mas esse período não vale a pena nós falarmos do passado, mas vale a pena nós aprendermos com o passado para podermos saber como enfrentar o futuro. Neste momento, nós estamos a enfrentar uma crise que nós já enfrentamos antes, só que a nossa concorrência era interna. E para terminar, eu queria deixar que era o seguinte: o modelo do NOSI era correto até o ponto de que devia começar a gerar spin-offs, ou seja, deviam começar a sair empresas do NOSI e atuar no mercado. Mas isso não aconteceu, portanto, foi e agora cristalizou-se
e agora entram empresas nacionais, portanto as chances de spin-off diminui. Portanto, eu deixava isso para reflexão. Avelino Bonifácio, há uma crise de confiança nos nossos técnicos, devemos ter mais confiança neles. Há aqui uma dificuldade em compatibilizar aquilo que é a vontade nacional de termos técnicos competentes e capazes de competir, mas por outro lado, enfim, muitas vezes vai faltando alguma coisa. Permita-me, José Mário, antes de mais cumprimentar particularmente o convidado especial de hoje, o Hélio Varela, mas também os colaboradores habituais do painel, hoje um pouco diferente. José Mário, eu acho que estamos sim perante um sintoma, um sinal claro de déficit de confiança nos quadros e nas empresas nacionais. Uma questão que o Hélio trouxe à baila agora nessa vertente ligada às tecnologias de informação e comunicação, particularmente ligada ao NOS, mas todo o histórico, todo o historial até chegar ao NOS de hoje, que não foi sempre o NOS, e recorda-se que o Hélio é uma personalidade nessa matéria, portanto, eu entendo e é normal que ele não faça, digamos, essa referência particular neste programa, e talvez nem o Zé Mário precisaria fazer isso, porque creio que qualquer cidadão informado, ciente, sabe quem foi e quem tem sido o Hélio Varela nesse domínio, particularmente o trajeto e o percurso que o Hélio fez e fez com que o nós chegasse onde chegou hoje em dia, mas esse sintoma não é exclusivo da área que o Hélio trouxe, que é a área dele. Portanto, é um pouco transversal. E Cabo Verde está a perder no presente por causa desse déficit de confiança que é nos técnicos, mas também nas empresas nacionais, mas, sobretudo, vai perder no futuro. Eu fico com a sensação de que temos um Estado, quando eu falo do Estado, estou a falar aqui particularmente do governo, que não está a ter capacidades suficientes para defender e proteger os interesses nacionais, nomeadamente nas suas áreas mais estratégicas e onde nós conseguimos acrescentar mais valores ao longo das últimas décadas. E essa área trazida à ribalta agora pelo Hélio é um exemplo, mas nós já tivemos e temos outros. Basta nós vermos o que é que aconteceu num passado recente, ainda com reflexos muito grandes em todo o setor empresarial nacional, refiro-me particularmente ao setor financeiro do Estado, uma outra área que eu entendo que nós não tínhamos ainda condições para a sua privatização nas condições em que o setor foi privatizado, sem uma capacidade de regulação suficiente. Eu podia referir-me um pouco ao setor das telecomunicações e eu podia também referir, de certa forma, ao setor da energia e de água, que são setores igualmente onde muito do que é a soberania de um Estado entra. E eu posso falar no presente no setor dos transportes, refiro-me em particular aos transportes marítimos e aos transportes aéreos, onde os interesses nacionais não estão a ser suficientemente salvaguardados, porque há uma sanha demasiada em privatizar, o que não é de todo mau, mas que requer, antes de mais, uma capacidade de regulação suficiente e sem nunca deixar de acautelar os interesses nacionais, quer pela via dos contratos de concessão, quer pela via da capacitação das entidades reguladoras e quer pela via de alguma proteção, sim, aos interesses nacionais. Nós não devemos ter medo de falar quando necessário, de que é necessário e proteger os interesses nacionais.
porque inclusive os grandes países, os mais liberais que existem, também defendem e valorizam muito os outros Estados pela capacidade que têm de defender os interesses nacionais. E nós não podemos ter vergonha, não podemos ter medo de defender os interesses nacionais. Como disse o Hélio e o Amílcar, o nosso setor empresarial nacional, nesse domínio, nunca estaria em condições de concorrer com interesses estrangeiros, por exemplo, na privatização do NOSI, quer pela capacidade financeira das propostas que iriam apresentar, mas até pelo histórico de experiências e dos seus currícula que acabam por apresentar e que são muito valorizados nos processos de concursos. Portanto, nós vemos, por exemplo, que, inclusive, em termos de contratação pública, a legislação exige que se reserve uma cota de mercado às micro, pequenas e médias empresas nacionais, mas ficamos pela intenção, porque ficamos pela legislação, ficamos por alguma regulamentação, mas a prática não condiz minimamente. Vejamos o que acontece no setor da consultoria, por exemplo. Portanto, o essencial da consultoria, dos concursos de consultoria que são lançados a nível do país, portanto, é ganha por consultores estrangeiros, sob a capa de consultores internacionais, que são entendidos como, pelo facto de serem estrangeiros, portanto, são internacionais mais pela sua nacionalidade do que pelo background que têm enquanto consultores, que depois acabam por subcontratar consultores nacionais que têm supostamente menos condições, mas que são supostamente porque não podem competir com os tais internacionais pelo facto de serem estrangeiros. Sublinho isso. Que acabam por fazer o essencial desses trabalhos de consultoria, ganhando um quarto, um quinto do honorário que acaba por sair para fora, por um lado, e perdendo a possibilidade de fazer constar nos seus currículos de que fizeram determinados trabalhos, porque esses currícula integram os tais consultores internacionais. Portanto, eu entendo que estamos com um Estado, liderado pelo governo, mas não é exclusivo, que não tem sabido e não tem compreendido a necessidade de proteger e defender os interesses nacionais, nomeadamente no setor trazido à baila pelo Hélio. Muito bem, deixa-me voltar ao Hélio Africano mais uma vez. Hélio, pergunto-lhe, a tua preocupação maior é com o NOSE ou com os técnicos que lá saíram? O NOSE acabou por aparecer como uma espécie de escola, de universidade. Sem o NOSE, estes técnicos não seriam o que são hoje também, não é? Temos de ter em conta isso. A minha preocupação maior é com Cabo Verde e com os cabo-verdianos. Eu acho que esta mensagem do NOSE acaba por ser um ruído. A primeira coisa, permite-me só, referiste isto, também penso que o Tido referiu um pouco isto, e é uma questão que eu discordo profundamente. Quando falamos de que competências nacionais, será que estão preparados? Será que têm capacidade? Meu Deus, não! Nós estamos ao nível de qualquer país do mundo. Como é que nasceu o Skype na Estónia? Como é que nasceu o M-Pesa na Quênia? Nós temos que parar de nos minimizarmos quando estamos a falar se as nossas competências nacionais são capazes. Repara, Mário, quando se diz se as competências nacionais em Cabo Verde são capazes de competir com o internacional, eu respondo, então o SIGOF ganhou ou não um prémio internacional de inovação? Então o Sistema da Segurança Social ganhou ou não um prémio internacional de inovação? Hélio, mas não estamos a ganhar concursos internacionais, frisou agora. Não, mas espera, eu já lá chego. Portanto, quando se fala se somos bons, capazes ou não, isto não pode ser um assunto em Cabo Verde. Eu não posso ter um processo eleitoral onde damos os resultados 1h30 depois e os Estados Unidos não conseguem fazer. E nós estamos aqui a dizer se somos capazes ou não. Paremos com isto, meu Deus, paremos com isto. Somos capazes, sim. Agora, a questão é,
Se somos capazes, por que razão não ganhamos os concursos como pedidos? E muito bem, isto é outro tema. Porque o somos capazes não pode ser um tema. Se houve cabo-verdianos a desenvolver todas as áreas críticas do país, reconhecidos por todo o mundo, como é que nós podemos, este tema, se somos capazes ou não, ou temos que aprender uma maturidade? Não. Oh, Hélio, deixa-me colocar-te uma questão adicional já agora. Antes de passar ao Amílcar. O título um tema que é o crítico. O problema é que as competências que desenvolveram esses sistemas críticos estão no NOSI ou estão em empresas privadas e as empresas não têm currículo. É diferente. Então quer dizer que o Banco Mundial, seguindo uma política protecionista do governo, que é o que tem que acontecer, tem que olhar para os termos de referência, que é para garantir que estas competências que são capazes ganham projetos críticos. Este é que é o problema crítico. Deixa-me então acrescentar-te aqui uma questão, Hélio. No teu artigo há lá um aspecto interessante. Enfim, procurei aqui fazer uma síntese. A tal ideia de que essas competências nacionais continuam a ser conscritas ao território nacional, ou quando muito o seu sentido internacional, enfim, deles e dos seus produtos, né, não ultrapassa a fronteira africana, com espaço lusófono na linha da frente. Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné Equatorial e Burkina Faso. Ainda não estamos a ir longe. O NOSI, o que não aconteceu e falhou foi, quando se fez os produtos, tinha que se fazer o spin-off e virem para o setor privado. E daí internacionalizarem-se. Nós, neste momento, em Cabo Verde, tem propriedade intelectual de grandes produtos que é grande necessidade africana. A África tem um desafio de boa governação. Cabo Verde tem mais de 300 países de governação, 300 produtos de governação. É passar isto para o privado, não como se está a fazer, com concursos públicos, mas com spin-offs, para que o setor privado, agora com termos de referência adequados, possam suportar os serviços públicos e internacionalizar através do parque tecnológico. Isto é que está a faltar. Se conseguimos fazer isto, muito bem. Infelizmente, não há uma camada que eu digo. Primeiro, política de responsabilização. O político é responsável pelo ecossistema criado. Depois, uma camada intermédia que acaba por impedir que estas empresas nacionais possam participar no desenvolvimento. Agora, Tide, não te esqueças de uma coisa. O protecionismo que houve ao NOSI, e aconteceu ao NOSI, garantiu que competências nacionais mostrassem que estão à altura. Mas esse protecionismo que foi feito ao NOSI não se fez para o setor privado. Muito bem. Amílcar, que tipo de apoio o setor privado precisa? Ou seja, quem desenvolve o setor, por exemplo, software bancário, sentisse impulsionado a contratar uma empresa nacional para fazer, também teria florido o setor privado nacional, que até é maior do que o público. Mas não houve política protecionista. Houve somente uma política protecionista no NOSI. Portanto, eu não acho que o tema também até é aquilo do NOSI tem que ir para o privado. Não. Há um mercado privado também que deve ser estimulado para o setor privado nacional. Está a haver a falta de coragem em usar esta palavra, que o Avelino falou muito bem, que é protecionismo. Nós temos que proteger as nossas empresas privadas para dar coerência à nossa política de economia digital. O Amílcar vai dizer-me agora, Hélio, o Amílcar vai dizer-me agora que tipo de apoio os privados precisam, os privados, enfim, e os nossos técnicos, que, enfim, o Hélio já disse que têm competência bastante, mas que tipo de proteção, que tipo de apoios precisam e quem os deve apoiar para saírem das fronteiras de Cabo Verde, Amílcar? Bom, Zé Mário, nós estamos a falar de Haiti, mas quando falamos de Haiti, nós estamos a falar de Cabo Verde. Cabo Verde é um mercado insular, é um mercado exíguo. Portanto, não podemos, digamos, pôr atores e falar só de uma coisa. Haiti quer dizer desenvolvimento. Em qualquer parte do mundo, em Cabo Verde ainda mais. Portanto, eu sou um entusiasta das tecnologias de informação, principalmente pelo de alavancar um país como o nosso, que é fragmentário em ilhas e tem uma população dispersa. Portanto, a partir daí, a estratégia para desenvolver as tecnologias de informação teria necessariamente ter um componente forte no setor público, por causa da natureza do país, mas teria também fomentar o nascimento de empresas privadas. E isso, Hélio, aí nós discordamos porque nunca houve uma proteção ao mercado privado. Nós, na altura
desenvolvido open source e disseram na altura que o open source tinha, digamos, não era maturo o suficiente para ser aplicado a soluções que exigiam elevado grau de segurança no estádio. Então, as tecnologias que nós utilizávamos não eram aproveitadas e, portanto, ficávamos fora, completamente, ficávamos na órbita do que nós estávamos a fazer. Portanto, eu acredito nas competências nacionais, não tenho dúvidas disso. A questão é que o Estado, em Cabo Verde, nunca se preocupou com o conteúdo local. Quando nós falamos em conteúdo local, estamos a falar em competências, em soluções que são locais e que podemos ocupar o nosso próprio espaço e garantir, por exemplo, que quando lançamos esse tipo de concurso, que há uma exigência, como acontece em vários países do mundo, é o protecionismo que eu estou a falar, de dizermos, não, parte desse acordo tem que estar ligado a uma empresa nacional. Porque aí o que é que acontece? Daqui a 20 anos, se continuarmos com o modelo que está em prática, daqui a 20 anos teremos um deserto, como bem disse o Hélio, teremos um deserto. Já não há setor público, já não há setor privado. Tudo que é solução no Estado vai ser desenvolvido por empresas estrangeiras, cria uma dependência tecnológica que vai nos obrigar a importar constantemente tecnologia. Cabo Verde já é um net importer, portanto, um importador líquido de alimentos. Vamos também passar a ser um importador líquido de tecnologia. Portanto, não temos soluções. E, obviamente, isso não é um caminho para a sustentabilidade. Portanto, a grande crítica que tenho feito ao NOSI é o esquema de governança do NOSI. Portanto, no esquema de governança do NOSI, a Câmara de Comércio nunca entrou. A Câmara de Comércio nunca chegou na mesa para negociar o conteúdo local, a participação dos privados nacionais no desenvolvimento de soluções para o Estado. A Câmara de Comércio sempre esteve ausente de qualquer ligação com a área da IT, porque o IT tem um efeito, não é? As soluções IT, ou quando falamos de há tipo um glamour à volta do IT, como se o IT fosse resolver todos os problemas. Passar esses 20 anos, nós temos uma situação onde hoje o Banco Mundial diz-nos que Cabo Verde só é mais produtivo do que São Tomé, apesar de nós termos todo esse aparato tecnológico. Portanto, alguma coisa falhou, Hélio. Apesar dos ganhos, há ganhos evidentes. Cabo Verde, em termos de gestão financeira, em termos de gestão eleitoral, não temos dúvida. Mas em termos catalisar o setor privado, nós ficamos para trás. Avelino Bonifácio, Avelino, já vou até ti. Deixe-me antes colocar uma provocação ao Hélio. Hélio, o que o Amílcar está a querer dizer é que houve uma altura em que a tua empresa ganhava os concursos e ele parava a olhar sem os apoios que o nós ia tendo com ele um bocado à margem e ele se sente agora um bocado satisfeito com ter-te ao lado dele a se bater por aquilo que não aconteceu há 20 anos. Não, mas o TID, na minha opinião, o grande erro do TID é que ele diz que não foi aberto para o setor público, não foi aberto ao setor privado nacional. E o TID esqueceu-se de dizer que o próprio setor privado não apropriou as suas soluções. Ele esqueceu-se de dizer isto. Repara, o problema não é o NOSI não ter disponibilizado para as empresas, pequenas empresas cabo-verdianas, a solução é as pequenas empresas cabo-verdianas não terem tido mercado, nem no público, nem no privado. É importante dizer isto. O título que me diga um grande projeto do setor privado cabo-verdiano tem sido feito por uma empresa cabo-verdiana. Não existe. O banco confia numa empresa cabo-verdiana? Não. O que eu estou a dizer, que é o único ponto de diferença que eu tive, é que, e volto a dizer, o Estado, através do NOSI, criou uma política protecionista de competências nacionais, embora do setor público, para desenvolver para o setor público. Mas o próprio Estado não o fez para as empresas privadas, nem para o privado, nem para o público. Esta é que é a minha diferença, que eu acho que o TID, se pensar um bocadinho, vai ver que eu tenho razão. Portanto, o que falta, TID, e sempre faltou, de há 20 anos esta parte, ou desde sempre, é o que se fez no NOSI, deu-se mercado ao NOSI, não se fez às empresas privadas, que é dar mercado às empresas privadas. E o mercado das empresas privadas, que esta é a minha grande diferença com o TID, é que não é somente público. Não, o público, sabe porque é que o TID está a falar do público? Porque apareceu. Porque antes do nosso não havia, ninguém dizia nada. Agora, quando passou a haver um produto, eleições, isto é grande, queremos também. Mas a verdade é que igual potencial, igual não, maior potencial do que o público é o privado. Deixa-me ouvir o Avelino. Deixa-me ouvir o Avelino Bonifácio.
Avelino, mas gostaria também que considerasses, antes de passar ao TID, ele vai responder certamente, se a falta de uma política nacional de empoderamento dos quadros, sobretudo os séniores, e de os colocar em bons centros internacionais para além do espaço de Cabo Verde e de África. Tu sabes, José Mário, acredito que sabes que eu sou um defensor do princípio de que o Estado de Cabo Verde deve sim ter uma política de formação, de capacitação de quadros e de fomento de colocação de seus quadros em grandes instituições internacionais. Eu sou um defensor desse princípio e eu tenho condenado algumas vezes quando tem surgido de forma espontânea, sem uma estratégia deliberada do Estado de Cabo Verde. Dizia eu, quando tem surgido pontualmente algumas situações, muitas vezes o Estado de Cabo Verde tem barrado essas oportunidades a grandes quadros nacionais de estarem em grandes instituições internacionais, onde poderiam, e eu acredito que ajudariam muito Cabo Verde e acabam por não poder fazer. Mas eu queria voltar um pouco ao ponto do debate entre o Amílcar e o Hélio, para, de certa forma, dizer que o setor privado que nós temos nessa área das tecnologias de informação e comunicação, que tivemos nas últimas décadas, pelo menos nas últimas 2 décadas, e ainda temos hoje, em muito é o resultado do nós, Amílcar. Porque até ao NOSE, que nós tínhamos no passado, tínhamos alguns quadros formados, mas não tínhamos uma capacidade e não tínhamos um setor privado minimamente digno de nome nesse setor. Portanto, muitos dessas empresas que existem hoje em dia, inclusive seus quadros, seus dirigentes, seus promotores, passaram ou saíram do nosso. Portanto, mas Amílcar, provocando-te um bocadinho, e se quiseres até provocando a mim mesmo, porque também passei pela Câmara de Comércio, mas tu passaste depois de mim, eu pergunto, o que é que o setor privado, e no caso já agora, o que é que as câmaras de comércio têm feito para que o NOSE paulatinamente lhes fosse facultando algum nicho de mercado. Eu entendo, e é natural que se eu fosse o membro do governo com tutela sobre o NOSE, seguramente que eu não manteria o monopólio total, que eu acredito até que não existiu e não existe hoje em dia, mas eu não manteria nunca o monopólio total no setor público, no caso do NOSE, mas eu não abriria mão de todo também do setor público, mas sim abriria paulatinamente a nichos de mercado à medida que eu compreendesse que o setor privado já estaria suficientemente capacitado, que a regulação, que havia concorrência para já, dentro do próprio setor privado, e à medida que a regulação fosse tendo capacidade para para regular, desculpem a repetição, o setor. O que, na minha perspectiva, tem falhado, se quiseres, Amílcar, se calhar muito mais da parte do privado do que do próprio público, e quando falo do público não estou a falar especificamente do NOSE, que para mim é um instrumento, mas tem uma tutela do Estado. Portanto, eu estaria a referir sobretudo à política pública para o NOSE, que na minha perspectiva falhou eventualmente, mas falhou menos do que o setor privado, que não teve capacidades para negociar, particularmente com o setor público, e eu refiro ao governo, para que alguns nichos de mercado fossem sendo preenchidos pelo setor privado nacional. Vamos ouvir o Amílcar.
Amílcar, precisa de muito tempo. Eu sou parte das competências nacionais e eu participei como setor privado, então quando eu falo com base na minha experiência. Já tive, digamos, momentos onde essa situação enervava-me nos nervos, mas eu cresci, eu já passei dessa fase. Eu agora olho para trás e percebo o que não foi feito. E, de facto, as câmaras de comércio, as organizações sociais civis em Cabo Verde têm dificuldade em perceber IT. Tem dificuldade. É uma literacia que precisa de... Portanto, a Câmara de Comércio nunca teve momentos de oportunidade para sentar na mesa e perceber a agenda da IT. Então, o que é que tem que ser feito? A Câmara de Comércio sempre esteve fora de jogo. Nunca teve uma agenda de IT e nunca teve capacidade de influência. Então, a Câmara de Comércio nunca percebeu o mercado, nunca percebeu as dificuldades que nós tínhamos. Portanto, Hélio, efetivamente, nós fomos afastados do mercado. Nós tínhamos vários projetos que trabalhávamos diretamente, fornecíamos soluções de IT e manutenção de sistemas, e nós recebemos num dado dia uma carta do NOS a dizer: vocês, a partir de agora, essas empresas vão estar no NOS. Portanto, vocês procurem outra coisa. O Estado nunca se preocupou. O setor privado, a IT se desenvolve em qualquer parte do mundo no setor privado. Em Cabo Verde, o modelo justifica-se que o Estado tem um modelo forte. Portanto, eu não estou a tirar o mérito do NOS. Eu estou a falar das fragilidades do modelo que nós instalamos. Nós instalamos um modelo que concentrou todos os ovos do desenvolvimento IT no NOS, desde o nível de passar cabos ao nível de tomar a decisão ao mais alto nível. E isso criou uma organização que tem, desde o nível de governança, do nível de definição de estratégia, do nível de execução, concentrar em torno de uma única entidade. E isso sufocou o desenvolvimento do setor privado. Não é que não tivemos capacidade de influência. Quando se apresentou os planos estratégicos de desenvolvimento da IT, nós fomos nessas reuniões e dissemos da nossa verdade. Não nos quiseram ouvir, porque a aura de IT do NOS era tão forte e, digamos, a dinâmica do NOS era tão forte que não se percebeu a necessidade de agora dar chance a essas pequenas empresas que estão no privado, que não estão a custar salário ao Estado, que estão a produzir com base na sua criatividade e ingenuidade. E, portanto, de dar espaço para essas empresas virem para o mercado. Não houve essa oportunidade. Nós estamos a falar de um micromercado. Se o Estado não dá oportunidade aos microempreendedores, então não há desenvolvimento. Então, passados esses 20 anos, há um deserto. As mesmas empresas, os mesmos técnicos que saíram altamente capacitados do NOS e depois ganharam projetos de nível internacional, promovidos pelo Banco Mundial e outras instituições, essas empresas também estão a sair de Cabo Verde. Portanto, algo falhou na estratégia de desenvolvimento nos últimos 20 anos. E não é desmerecer o NOS. Neste momento, estamos numa etapa onde o Estado está a investir 80 milhões de euros num parque tecnológico. Onde é que estão as empresas que vão ocupar e dinamizar esse parque tecnológico? Portanto, o que eu estou a dizer tem profundidade. Não vamos esgotar neste debate. Eu estou a trazer as coisas para a mesa. Porque, efetivamente, hoje o que eu vejo é a nova geração de engenheiros entrar no mercado sem passar pelo NOS e com capacidade de ir para outros mercados, mas que internamente no mercado nacional tem pouco espaço. Deixa-me dar um minuto ao Hélio antes de passarmos à última questão, Amílcar. Está bem. O TID insiste que o tema era o NOS e o público, mas volto a insistir, essas empresas também não tiveram espaço no próprio setor privado. Portanto, eu acho que esta parte do TID, eu gostaria até de ouvir o TID reagir sobre este tema. Portanto, a questão é que as empresas nacionais não foram feitas políticas nem para entrarem no público, nem para entrarem no próprio privado. Não há nenhum grande projeto privado que deram acesso a pequenas empresas. Mas o tema mais crítico, na minha opinião, acho que nós acabamos por desfocar este debate, infelizmente, e é um problema até africano. Nós, às vezes, ficamos a discutir os tostões, se devia estar no NOS ou se devia estar no privado, e esquecemos que o bicho está a sair para fora. Portanto, para mim, realmente, eu acho que devíamos focar o tema no fora, que foi o tema do meu post. Repara, discutir depois se essas soluções ficam no NOS ou ficam no privado,
eu acho que é um tema já dentro de Cabo Verde, mas o tema mais crítico é que agora os grandes projetos nacionais estão aí todos para fora de Cabo Verde e nós estamos a discutir os tostões de dentro. Eu preferia que talvez todos nós estivéssemos consensualizados nisto. Repara, há algo a acontecer que eu chamei de crime lesa pátria. Cabo Verde, não importa se é público ou privado, tem sistemas críticos hoje. Tem sistemas críticos eleitoral, o fiscal, o financeiro, o municipal, os registros, tudo estão feitos por competências nacionais. E neste momento, o ecossistema criado não permite que as competências nacionais, sejam elas no NOSE ou fora, possam ficar com isto. Quer dizer que daqui a 5 anos, todos estes produtos já não são cabo-verdianos. Atenção! E nós não podemos continuar. Amílcar, todo de barata a razão toda, se conseguirmos agora juntos focar em não permitir que Cabo Verde perca isto. Por favor, este é que é o tema. Não Muito podemos... bem. Hélio Africano, deixa-me dizer-te uma coisa. Colocas lá no teu artigo uma questão de resolução difícil. Né? Eu vou ler um extratozinho do teu artigo. O NOSE está excluído do processo competitivo que os parceiros de desenvolvimento tornam público sob o argumento de devemos dar protagonismo ao privado. E depois tu entras em contramão de uma forma inteligente, mas enfim, não apresentas aqui a solução. Vamos ver agora. O que tu dizes a seguir é que as empresas nacionais, sejam elas startups ou consolidadas, não têm argumentos para sequer passar a primeira fase dos apertadíssimos requisitos lançados a concurso, onde vários anos de experiência das empresas nas áreas relevantes e projetos e referências comprovadas de outros países são fatores determinantes. Como é que resolvemos essa espécie de dicotomia, digamos assim? O NOSE não pode participar, os privados não podem. Muito claro em poucos segundos. As áreas críticas que estão no NOSE devem sair para o privado através de spin-offs. Automático, já temos competências no privado. Segundo, os termos de referência dos grandes projetos têm que ter em conta as características do nosso setor, que é aquilo que eu e o Tico divergimos. Tem que haver um protecionismo ao setor privado nacional, quer para projetos do privado, quer para projetos públicos. Se o Banco Mundial vai fazer algum termo de referência, tem que ter em conta que as empresas nacionais não estão internacionalizadas, não pode exigir que tenham experiência em outros países. E o setor privado, por exemplo, um banco quer lançar um projeto, por exemplo, um valor que ele gastar em empresas nacionais não paga impostos, ou não paga impostos sobre o dobro, mas se comprar software lá fora, paga o dobro de impostos. É isto que eu digo, o protecionismo. É preciso criar condições para estas pequenas empresas, sejam elas spin-offs do NOSE ou não, e aqui concordo contigo a 100%, essas empresas têm potencial, têm que participar, sim, no ecossistema público e no ecossistema privado. Aqui estás de acordo, Aristides? Eu penso que estamos aqui, não é? Não, repara, o setor privado nacional é constituído, na sua grande maioria, por microempresas. Portanto, 83% do nosso mercado são microempresas. São empresas que põem computadores com um software pirata a funcionar e não querem saber de assistência técnica. O resto nós estamos a falar de bancos, de embaixadas, e que vêm com soluções de fora. E, portanto, o mercado interno nunca foi avaliado em termos do seu potencial. Portanto, isso não é eu estou contra o Hélio. Aliás, o que eu ouço do Hélio é muitas coisas de necessidade de uma proteção ao mercado interno há anos. E agora o Hélio diz isso. E em 2017 teve um debate intenso em Cabo Verde sobre a necessidade do protecionismo do mercado. E o pessoal, os economistas, contra o protecionismo do mercado por causa dos malfeitos que foram feitos lá atrás. Mas, enquanto política para desenvolvimento, ou você tem em conta que você tem capacidade interna, que você cria uma reserva de mercado, ou você nada, ou você fica exposto à competição global e não tem nada. Portanto, se Cabo Verde não prestar atenção no desenvolvimento do Haiti, e de facto, eu não estou a falar só de nós. O NOSE incorpora grande parte do que é que podemos dizer que é desenvolvimento da Haiti em Cabo Verde. Mas não devia ser.
Devíamos falar de desenvolvimento de Cabo Verde, impulsionado por tecnologias de informação. E é isso que eu tenho a falar. Portanto, a necessidade de valorizar a mão de obra nacional sempre esteve em pauta, e infelizmente o nosso debate não aconteceu. E atualmente, lá no passado, nós desenvolvemos soluções que teriam efeito no mercado, mas de facto não havia compradores, não havia massa de privados a querer consumir as nossas soluções. Avelino Bonifácio. O setor público era o único que estava a investir. E, portanto, se nós tivéssemos uma lucidez de pensarmos coletivamente o que é melhor para Cabo Verde, nós já tínhamos implementado uma estratégia que teria provocado essa divisão do NOSE em diversas empresas e os privados teriam muito mais mercado e neste momento nós estaríamos a discutir com o Banco Mundial pela imposição de regras não negociadas. Avelino Bonifácio, há um despique interessante aí entre o Hélio e o Amílcar. Já sei que vais comentar, mas queria colocar-te uma questão adicional. Os judeus, por exemplo, estão muito à frente de nós, não é? Eles formam quadros altamente qualificados e depois os espalham pelo mundo, mas com o desiderato de, por um lado, levar a sua influência cultural no mundo e, por outro lado, no sentido de defender, enfim, os interesses judaicos. Isso sem contar com essa rede mundial de informáticos que os indianos vão espalhando pelo mundo. José Mário, em causa neste momento a questão que se coloca é exatamente o que o Hélio levantou, é não entregarmos a nossa soberania em matéria das tecnologias de informação e comunicação para o estrangeiro. A prioridade é essa. Se o Israel forma quadros e espalha no mundo para ter polos de influência em várias partes do mundo, nós estamos a fazer o inverso. Nós criamos uma enorme capacidade dentro do nós e estamos a entregar essa capacidade para o exterior. Portanto, nós estamos a entregar a soberania que nós estivemos a construir e, de certa forma, conseguimos em vários domínios que o Hélio fez alguma referência. Eu creio que são centenas de grandes projetos que o NOSE desenvolveu ao longo das últimas décadas e que, em poucos anos, se nós não nos acautelarmos, iremos perder essa soberania. E é não só ficarmos dependentes da importação das tecnologias, mas é ficarmos dependentes de qualquer pequenas soluções de manutenção, de assistência técnica. Eu não sou da área e não tenho grandes sensibilidades, mas as chaves de acesso que muitas vezes deixam trancados, portanto, os programas trancados, para que em qualquer necessidade que nós tenhamos, termos que recorrer a essa assistência técnica externa para poderem abrir-nos os programas. Portanto, eu entendo o grito de revolta, o grito de alerta dado pelo Hélio Varela, e eu acho que ele teve a coragem para trazer numa área sensível quanto é as tecnologias a questão à baila, mas talvez outros Hélios seriam necessários para outros setores, porque, como eu disse, a questão não é exclusiva das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, eu acho que nós devemos, neste momento, colocar o foco precisamente na soberania nacional. E eu entendo muito bem quando o Hélio traz a questão dos termos de referência, que são feitos muitas vezes a pensar em quem se quer. Eu não me refiro à empresa, mas estou a referir se é o nacional ou o estrangeiro que vai ganhar, porque quando se define os termos de referência para grandes projetos e faz-se certas exigências que nós sabemos que o privado nacional não tem condições para preencher esses requisitos e fica automaticamente eliminado, e que a única empresa nacional capaz de concorrer, ainda que eventualmente não em pé de igualdade, é o NOSE, mas nós proibimos o NOSE de concorrer, estamos sim a dizer queremos que sejam estrangeiros
e privados e estrangeiros. Podemos estar a perder a soberania sob a capa de querermos proteger o privado ou o privado nacional, mas estarmos a entregar não necessariamente ao privado estrangeiro, mas muitas vezes ao público estrangeiro, como nós já o fizemos no passado. Portanto, perdemos a soberania nacional e entregamos essa nossa soberania muitas vezes às influências do público de outros países. Muito bem. Amílcar, dou-te um minuto antes de perguntar ao Hélio que impacto ou que efeito pensa que esse seu artigo poderá ter junto aos decisores. Bom, era para dizer que eu creio que nós podemos fazer muito mais. Podemos negociar, portanto, o local content, o conteúdo local com o Banco Mundial e garantir que haja mais participação do setor nacional. Podemos definir áreas de desenvolvimento exclusivas para o nosso mercado. Portanto, isso é comércio de serviços. Portanto, essa área é uma área que tem que acompanhar a definição de política pública e de facto, eu não subscrevo a ideia de privatização do NOSI. Eu tenho defendido um novo modelo para o NOSI, onde haja mais participação do privado nacional e, eventualmente, do internacional também, porque muitas coisas nós não temos, digamos, estrada nessa área e temos que buscar competência externa. Portanto, não é uma questão de fechar o mercado, é uma questão de equilibrar o que é estratégico para Cabo Verde. E uma coisa que eu queria dizer é que eu fui uma das pessoas que respondeu ao e-mail do Hélio em privado, porque eu compreendo hoje, há 10 anos atrás, eu vi essas ameaças, que estamos a ser polarizados por defeito pela plataforma, pelo Facebook. Hoje em dia, há vários ministérios que não têm página de internet, não têm webpage, mas têm uma página no Facebook. Toda a comunicação está a ser feita no Facebook, que é uma máquina de polarização. E, portanto, eu reduzi a participação no Facebook. Eu creio que perdemos muito tempo com o Facebook e eu creio que a sociedade ainda não percebeu que estamos a ser corroídos por dentro, estamos a matar-nos uns aos outros, quando lá fora as ameaças são incríveis. Se estourar uma guerra no Sahel, vamos ter consequências em Cabo Verde, estar mais atenção no mundo e deixar de brigarmos uns com os outros. Hélio Africano, enfim, o teu artigo teve uma aceitação social grande, enfim, o que é que pensas que os decisores irão, a partir de agora, pontuar? Ou não estás preocupado com isso, a tua parte já está feita? Eu vi em 98, na altura, o promotor do meu regresso a Cabo Verde foi Ulisses Correia Silva, que hoje é primeiro-ministro. Em 2003, assistiu o jovem primeiro-ministro José Maria Neves a suportar esse projeto também. Portanto, eu sinto que, por lealdade, por ter 20 anos a trabalhar neste projeto, penso que devo ser leal e honesto para construtivamente dar a minha opinião. Eu acredito que haverá pessoas a ver o artigo e, se calhar, a dar alguma reflexão. A minha expectativa é que isto não seja politizado. A minha expectativa é que se perceba que estamos a falar da soberania nacional e que o poder político, entenda-se, situação e oposição, consigam trazer este debate para o local que deve ser, onde deve ser levado, porque o país, o futuro do mundo é digital. Não prepararmos a infraestrutura digital em Cabo Verde, estaremos a limitar o nosso futuro e os nossos jovens. Portanto, a minha expectativa é que o político entenda isto e faça o que deve fazer para preparar o país. Muito bem. E pronto, ouvintes, foi mais uma edição do programa Economia Viva. Hoje tivemos uma participação especial de Hélio Africano. Voltamos a agradecer. Hélio, muito obrigado. Amílcar Monteiro e Evelino Bonifácio, Ivandro Mendonça na técnica, coadjuvado por Érica Santos e Tiago Ribeiro. De todos nos despedimos. Até a próxima edição deste programa. Mocinhos, gorda, mocinhos, mocinhos, tempo de muda. Economia Viva.